ok? Mas tradução para o português, Abacuque. Capítulo de número 3, queridos. Mas eu não entendi. Abacuque. Não. O que você não entendeu? Abrir. Isso. Abrir no livro de Abacuque. Entendeu? E aqui tem esse nome? Tem. Aleluia. Tem sim. No índice, faz assim, para facilitar, lá no índice, onde tem os nomes, lá no índice, onde tem os nomes de todos os livros, aí fica mais fácil, aí vai direto no número da página. Isso, o Joel ele vai te auxiliar. Ele é pequenininho. Vai no Novo Testamento e volta um pouco. Isso também. Tem apenas 3 capítulos. Vai lá para Mateus e volta um pouquinho. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Abacuque capítulo 3. O profeta Abacuque, o Senhor mostrou a ele algumas situações e o levantou, na verdade, também como um intercessor para que algumas situações pudessem ser mudadas. E Abacuque, ele é um homem que se levanta e o que a princípio é questionamento, são questionamentos, Deus ele vai mostrando pouco a pouco e o que está por vir, o que ele iria realizar, e isso vai gerando no coração de Abacuque esperança. Amém? Então Abacuque, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 17, que é bem conhecido por todos nós também. Abacuque, capítulo 3. Agora sim. Então, Abacuque, capítulo 3, o versículo 17, diz assim: pois mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir, e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado, e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, tirarei meu júbilo do Deus da minha salvação. Elohim Adonai, meu Deus, o Senhor é a minha força, e Ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Aleluia. Amém? Diga bendito o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos reler? Eu sei que algumas versões estão um pouquinho diferentes, mas eu quero reler para que você compreenda bastante as palavras de Abacuque. São palavras de esperança. Amém? Pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, tirarei meu júbilo do Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é minha força, e Ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Aleluia! Senhor, em nome do Teu Filho nós oramos, Yeshua, Senhor, abençoe este momento da palavra. Senhor, fale conosco, ministre no nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor Todo-Poderoso, ela alcance o propósito pelo Senhor assim determinado, em nome de Yeshua, que esta palavra, Pai, ela não caia por terra, sem que antes cumpra o
os seus propósitos na vida de cada pessoa que está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Bendito seja o nosso Deus. Uma palavra de esperança e uma palavra profética também na boca do profeta Abacuque. Como eu mencionei, Abacuque ele vivia um período de muita turbulência, um período não muito diferente. Deus tocou de ministrar sobre Abacuque, porque o período que ele está presenciando não é um período muito diferente do nosso, aonde o que é errado parece ser o certo, aonde o que é corrupto prospera mais do que o justo, aonde o que faz tudo da forma errada acaba, parece que prevalecendo. E Abacuque está olhando tudo isso e ele está apontando e colocando isso diante do Senhor. Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Senhor, por que toda essa ocorrência? O Senhor não irá nos salvar? O Senhor vai permitir que tudo isso aconteça? E Deus começa então a mostrar para Abacuque o porquê de algumas situações e o que ele estaria realizando. E isso passa então a gerar palavras de esperança e de confiança no coração de Abacuque. Amém? Nós estamos, queridos, indo para o final dessa nossa jornada, o mês de agosto, mês da família. E eu sempre, durante a minha jornada cristã, eu sempre vi acontecer da seguinte forma, e com certeza vocês vão concordar comigo. Parece que quanto mais nós buscamos, parece que as coisas mais ficam difíceis, não é verdade? Parece que quanto mais nós procuramos andar de acordo com a vontade de Deus, parece que as coisas se agravam mais, não é verdade, queridos? Parece que as coisas ficam ainda mais difíceis, e muitos clamam, Senhor, misericórdia. E tem muitos que, queridos, infelizmente acabam voltando, recuando. Tem muitos que infelizmente acabam se enfraquecendo e acham que o melhor é recuar, não afundar tanto o pé assim no que diz respeito à obediência à palavra do Senhor, e muitos acabam retrocedendo, porque acham que as coisas estão se dificultando, quando na verdade não. A partir do momento que nós intensificamos mais a nossa confiança em Deus, amados, nós estamos abrindo mão da nossa vontade para viver a dele. Amém? Lembremos sempre do nosso maior exemplo, que é o Senhor. Amém? Jesus, Yeshua. Que à medida que ele está se aproximando da cruz, as coisas para ele não ficam nada fáceis. Começar o ministério onde só tudo é milagre, onde toca a mão, prospera, onde libera uma palavra, frutifica, tudo isso é maravilhoso. Mas só Cristo, só o Senhor sabia que quanto mais o tempo passava, mais ele estava se aproximando da cruz e mais angustiante aquilo ficava. Só que ele sabia que esse era o propósito de Deus, a vontade de Deus, e que isso traria para as nossas vidas bênçãos sem medida. Aleluia! Então, na luta pela nossa família, todo sacrifício é válido. Amém? Podemos dizer isso? Na luta pela família, todo sacrifício é válido. Ok? Por mais que a tua família possa estar te dando muito trabalho, por mais que você olhe para o filho, para o esposo, para a esposa, por mais que você olhe para a família e fale, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que por mais que eu busque pela minha casa, mais tempestade acontece dentro da minha casa. E, querido, na verdade, diante de tudo isso, o que Deus ele deseja realizar e fazer
e proporcionar nos nossos corações a trazer esperança. Aleluia! É trazer esperança, porque quanto mais, ainda que angustiante fique, saibamos que a vitória em nome do Senhor se aproxima. Amém? Amém. A vitória, ela se aproxima. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu irei levantar um povo, e este povo irá de certa forma trazer até opressão sobre vocês, mas saiba que tudo isso tem um propósito, porque lá na frente eu vou reverter toda essa situação e será bênção para vocês. E Abacuque, ele compreende. E tem um outro texto muito famoso de Abacuque, onde ele pede: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Sabe o que isso representa? Senhor, aonde não há esperança, Senhor, gere esperança. Aonde as pessoas estarão olhando e de repente, sem entender, sem compreender, até mesmo achando que está acabado, Senhor, gere esperança, aviva a tua obra. Aviva a tua obra de tempos em tempos, porque é de tempos em tempos que nós enfrentamos situações fáceis ou difíceis, e nós precisamos, como Abacuque, olhar para a nossa casa e dizer: Senhor, em nome de Yeshua há esperança, porque eu creio que o Senhor vai avivar, que o Senhor vai trazer avivamento sobre toda essa situação. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai trazer esperança também dentro de algumas situações que de repente possamos estar vivendo. Então, qual é o cenário hoje dentro da sua família, dentro das famílias? No Brasil nem precisamos falar muito, existe aí uma briga intensa, né? Existe aí no nosso país, existe uma briga cruel, onde a família está sendo atacada por muitos. Estão tentando desconstruir, queridos, a todo custo, a família, o que é a família. E poucos têm lutado em favor da família. E nós, como povo de Deus, nós, em nome de Yeshua, nós temos uma responsabilidade ainda maior, de sermos a boca de Deus, de sermos profetas, intercessores do Senhor na nossa nação. Aleluia! Estamos às portas das eleições, e nós temos que clamar ao Senhor para que Deus levante pessoas tementes a eles, que sejam postas como lideranças sobre a nossa nação, mas pessoas que olhem para a família e zelem pela família. Amém, queridos? Amém. Que não permitam nenhum tipo de atrocidade para tentar destruir a família. Então Abacuque, ele está vendo um cenário muito semelhante, onde tudo está indo contra os princípios de Deus, onde a situação está muito, mas muito semelhante ao que nós temos vivido hoje. E ele se levanta: Senhor, nos salve. Senhor, Tu não irás nos salvar, Tu não irás realizar nada. Deus tem procurado por homens e mulheres para revelar o que Ele está por realizar na nossa nação. Aleluia, queridos. Aleluia. Deus tem buscado profetas, Deus tem buscado homens e mulheres para começar a mostrar a vontade dEle para a nossa nação. Qual é a vontade do Senhor, senão de restaurar, senão de salvar? Só que às vezes nesse interim, algumas situações podem parecer calamitosas, difíceis, mas lá na frente o Senhor tem propósitos mais excelentes. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Olhando para a nossa casa, olhando para a sua família, ainda que de repente hoje esteja vivendo algumas situações sem entendimento, sem compreender de certo o que está acontecendo, mas confiante de que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia! Aleluia. Abacuque, nós lemos, ele está declarando: Senhor, eu estou vendo, e ainda que a figueira ela não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que a oliveira ela não produza,
os campos também não forneçam comida, as ovelhas desapareçam, as vacas também, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Olhar para o futuro, aleluia, olhar para o futuro, querido, sabendo que o teu hoje está escasso, é somente pela fé, aleluia, é somente pela fé. O livro de Abacuque, ele registra, sabe o que para nós? Que o justo viverá pela fé, ou da fé. Então Abacuque, ele é um profeta, que ele vai declarar: aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, este viverá da fé. Porque o hoje dirá uma coisa, mas no futuro o Senhor estará apontando coisas tremendas, sobrenaturais. Aleluia! Hoje podemos olhar para a nossa casa e pode estar tudo de uma forma diferente do que eu e vocês aguardávamos ou queremos, mas quando olhamos pela fé, nós podemos enxergar em nome de Yeshua lá na frente uma família abençoada, salva, buscando ao Senhor, se prostrando, se rendendo na presença de Deus. Aleluia! Com toda, em nome de Yeshua, com toda a sorte de bênção e de provisão do Senhor também sobre os nossos lares. Um lar onde, em nome do Senhor, queridos, haverá alegria. E o que eu mais gosto aqui, Abacuque, ele está dizendo que ainda que não haja nada disso, eu não vou me alegrar lá no futuro só, eu vou me alegrar hoje. Aleluia! Eu vou me alegrar hoje, ainda que falte o fruto, ainda que falte na oliveira, ainda que não haja animais, ainda que não haja o que me saciar, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Hoje, mesmo diante da escassez, nada irá roubar a alegria do meu coração. Olhar para a família, olhar para situações que muitas vezes estão acontecendo, e que seria muito fácil você mais se abater e se entristecer e chorar, você poder olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, diante de tudo isso, eu irei me alegrar. Eu não vou ficar pelos cantos chorando, eu não vou ficar pelos cantos me abatendo, me entristecendo. Pelo contrário, Senhor, diante disto, eu vou colocar uma palavra de fé e de esperança no meu coração, e eu vou passar a viver da fé, e nisto eu vou me alegrar. Aleluia! Aleluia! E muitos, de repente, poderão olhar para você e não entender, não compreender. O cristão, ele tem muito disso, e bendito seja Deus por isso. O cristão, ele tem muito disso, das pessoas olharem e às vezes conhecer um pouco da sua trajetória, da sua vida, saber que a tua vida está toda conturbada, mas mesmo assim você andar sorrindo, você andar de cabeça erguida, você andar sempre sorridente, com ar de esperança, e as pessoas ainda olharem para você e com um ponto de interrogação imenso no rosto, ficar se perguntando como que ele consegue, como que ela consegue. É porque o justo, ele vive da fé. Aleluia! O justo, ele vive da fé, da esperança que o próprio Deus coloca em seu coração. Bendito seja Deus! Eu me alegrarei no Senhor. Diga: eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor. No Senhor. Amém? Eu me alegrarei no Senhor. E ele continua: tirarei o meu júbilo do Deus da minha salvação. A alegria vem de Deus. Aleluia? Aleluia. A alegria, a satisfação, o prazer vem de Deus. E mesmo diante de situações contrárias, a alegria vem do Senhor. A esperança vem de Deus. O Senhor é a minha força. Feche seus olhos.
E diga isso para você mesmo. Diga: o Senhor é a minha força. O meu Deus é a minha força, a minha fortaleza. O meu Deus, o seu Deus é a tua força. É Ele quem te dá condições e é Ele quem te coloca de pé todos os dias. Ainda que você possa verdadeiramente estar passando por muitas situações que o teu coração mais tenta se abater do que se alegrar, mas em nome de Yeshua declare: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia. Bendito és tu, ó Deus, bendito és tu. Senhor, somente tu, ó Pai, gera em nós alegria, júbilo. O Senhor é a nossa força. Aleluia. Bendito seja Deus, Ele é a tua força. Amém. Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Pense por um instante em tudo que de repente você pode estar vivenciando hoje na tua casa, na tua família. Ainda que você tenha motivos para se entristecer, comece a dizer no teu coração, comece a dizer para você mesmo: Senhor, ainda que eu esteja enfrentando isso, eu vou me alegrar em Ti. Eu vou me alegrar no Senhor, porque Tu és a minha força. Tu és a minha força, Pai. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glórias ao Eterno, nosso Deus. O texto, ele continua a dizer para nós, queridos: Ele me faz veloz e confiante como o servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Ele me faz rápido, veloz, confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Quem aqui tem medo de altura? Aleluia. Celso também? Meu Deus. Sabia quando eu era, acho que tinha a idade do Joel, até um pouco mais novo, meus pais me levavam, mais minha mãe, me levava lá no centro da cidade, naquele prédio que ele é meio oval assim, bem na Praça do Correio. Eu nem sei o nome daquele prédio. Da Sharp lá, não é? Isso, antigamente tinha um letreiro enorme lá da Sharp. E eu ia muito com os meus pais ali, que meu pai tinha um contador, uma pessoa que cuidava dos documentos dele, da aposentadoria. E nós íamos, nem lembro qual era o andar. E toda vez que eu ia, aquele prédio ele é todo envidraçado, toda vez que eu me lembro que eu ia num canto, e lá naquele canto da janela, do vidro, eu conseguia enxergar lá embaixo. E toda vez que eu chegava, assim eu olhava, da ponta dos pés até o último fio de cabelo, arrepiava tudo. Via aquele calafrio assim, que eu me via caindo lá embaixo. Para misericórdia, eu saía correndo e ia para a saia da mãe. E isso muitas vezes nos acompanha, né? Isso muitas vezes nos acompanha até hoje. Às vezes quando você vai para algum lugar, para algum lugar que é muito alto, eu procuro não me aproximar muito de janelas assim, porque quando eu vou me aproximando, parece que aquele calafrio já quer vir dominar. E a palavra do Senhor nos aponta assim, que aqueles que confiam no Senhor, amados, o Eterno, Ele fortalece, Ele dá confiança, amém? Aqueles que esperam no Senhor, as forças dessa pessoa ela é de tal forma renovada, e aí o Senhor vai nos assemelhar, nos comparar a uma águia. Isaías declara isso, como uma águia que estará voando, e voando, queridos, e a águia não voa baixo, a águia voa muito alto, amém? Amém. A águia voa muito alto, o Senhor passa a nos comparar como águias. E Abacuque ele está dizendo aqui, nos comparando com um servo, que é veloz, confiante, e que o Senhor nos torna capaz de transpor lugares altos. Aleluia! Ou seja, não haverá medo, pelo contrário, confiança. Aleluia!
confiança que o nosso Deus nos dará. E por que da velocidade? Por que de Deus nos fazer veloz? Assim como o servo, assim como a águia. O ser veloz tem duas coisas interessantes. O ser veloz, ele te dá condições, amém? Primeiro, quem é veloz consegue facilmente fugir, né, dos ataques do inimigo. Um servo veloz, quando a onça, quando o leão ou qualquer outro animal tenta ir contra, ele consegue facilmente escapar. A águia da mesma forma. Outro dia eu assistia junto com meus pais, com a minha mãe principalmente, eu assistia esses episódios no Nacional, e lá mostrava a águia. E minha mãe falou assim, algo interessante. Ela falou assim, para a águia não existe um animal que consiga matar a águia. Eu falei, não, mãe? Ela falou, não. A águia, quando ela morre, normalmente ela voa, aquela história, né? A águia, ela voa, quando ela sabe que ela está no fim da vida dela, ela voa, vai para as montanhas. E lá na montanha ela morre. Então não existe um predador específico para a águia. A não ser que a águia esteja no chão, se alimentando, descuidar, aí vem um animal e consegue ali atacá-la. Mas naturalmente a águia, no final da vida dela, ela voa para as montanhas, e lá na montanha ela acaba morrendo. E a condição que o Senhor dá para nós, amados, é essa. O inimigo, ele não tem poder, amém, de prevalecer contra nós. E o outro ponto interessante é que a velocidade, ela já dá condição de ataque. Amém? A velocidade, ela te dá a condição para fugir dos ataques do inimigo, e por outro lado, ela vai te dar a condição de ser ágil para atacar. Bendito seja o nome do Senhor. Confiança, velocidade. A águia, ela só ataca quando ela tem a certeza de que aquele alvo não irá escapar dela. A centenas de metros, ela consegue calcular, e quando ela dispara para o ataque, ela sabe que é certeiro. Então Deus, ele dá ao seu povo, ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Não há medo, amém? Pelo contrário, a certeza de que caminhando com o Senhor, em nome de Yeshua, tudo aquilo que nós intentarmos em realizar, debaixo da orientação das bênçãos de Deus, o Senhor estará conosco. Aleluia. As bênçãos do Senhor estarão sobre você e te alcançarão. Glória a Deus. Então Abacuque, ele é um profeta, e esses versos que nós lemos são os últimos do seu livro, porque o livro dele, ele começa com alguns questionamentos, falando de tudo que está ocorrendo e se perguntando sobre a salvação que viria do Senhor. E ele termina o livro com muita esperança, confiança em Deus, dizendo que ainda que as dificuldades sejam grandes, Deus dá a ele, ao seu povo, condições de transpor, amém? De passar por cima de toda e qualquer situação. Eu me lembro muitas vezes, amados, de muitas situações, seja na minha casa, minha família, eu, a Cris e o Joel, de muitas situações que pareciam ser difíceis de superar, e Deus veio e deu graça para que isso acontecesse. Eu me lembro de muitas situações, ampliando o leque, dentro da minha casa, meus pais, meus irmãos, de muitas situações que pareciam ser complicadíssimas de se resolverem, e Deus veio no tempo certo e deu condições e tudo se resolveu. Então, quando acontece alguma situação que, ainda que aos nossos olhos pareça ser difícil, eu sei que da mesma forma que lá atrás Deus nos abençoou, Deus fez com que as coisas acontecessem na nossa vida, eu olho da mesma forma para o dia de hoje, amém? E eu sei que o Senhor, se eu me colocar
diante da palavra dele em obediência, eu sei que Deus ele vai abrir as portas. Eu sei que Deus ele vai gerar ainda mais confiança no meu coração e ele me fará transpor situações difíceis. Então essa é uma palavra para nós, queridos, diante da família, independente da situação que eu e você possamos estar vivendo, confiemos em Deus. Aleluia? Aleluia. Você pode ter muitos questionamentos, sim. Você pode dizer para Deus: Senhor, tudo isso está acontecendo, Pai, até quando? Porque eram as indagações de Abacuque. Senhor, até quando isso? Até quando? Mas mais do que um questionamento, que o teu coração, na verdade, esteja em busca de respostas. Amém? Porque quando há questionamentos, há uma linha muito tênue para murmuração. Muitos, quando questionam, acabam entrando na murmuração. E não é isso que Deus espera do seu povo. Deus quer questionamento, sim, mas pessoas que estejam buscando por respostas. E como é isso, pastor? Qual é essa diferença? Aqueles que murmuram não se dão à oração. Os que murmuram não se dão, amados, à oração, ou seja, por busca de respostas. Já aqueles que colocam diante do Senhor as suas indagações e que buscam por respostas, esses estão dispostos a serem intercessores diante de Deus. Amém? Então é muito simples você parar e você mesmo se analisar. Espera aí, eu estou como um murmurador ou eu estou como alguém que busca respostas? É simples. Se você ficar questionando muitas coisas e você não se colocar em oração, se você não for uma pessoa que busca Deus em oração, indaga Deus sim, mas está sempre em oração, queridos, cuidado, porque você pode estar no caminho da murmuração. Agora, se você é daquele que questiona Deus, mas está sempre clamando, orando, buscando para que o Senhor reverta o quadro, a situação, você é alguém que está buscando por respostas. E esse sim, Deus deseja se relacionar, porque para essas pessoas é que Deus quer mostrar o caminho da resposta, o que fazer, como orar, como se pôr diante das situações. E aí sim Deus começa a encher o nosso coração de esperança. Aleluia! Aí sim Deus começa a encher o nosso coração de esperança. Já não mais existirá espaço para a indagação que venha a cair na murmuração. Pelo contrário, quando nós começarmos a orar, o nosso coração vai se encher de esperança e nós passaremos a profetizar as bênçãos do Senhor em qualquer situação que o Senhor esteja nos apresentando. Aleluia! Aleluia. E Deus, nesses últimos tempos, queridos, precisa demais de intercessores, seja para a sua casa, amém, como também para toda a nossa nação. Deus está precisando de intercessores, de homens e mulheres que se levantem para clamar pela família. Amém? Vamos colocar de pé. Você é esse intercessor, essa intercessora? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então diga comigo: Senhor, Senhor, eu sou esse esse intercessor. intercessor. Amém? Amém. Deus pode contar com você? Amém. Diante de alguns quadros que você possa estar enfrentando, na tua casa, família, nas tuas orações, não pense só na tua família. Pense que o cenário a nível Brasil e até mundial, muitas famílias estão perecendo, sendo destruídas e que carecem das tuas orações. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, é no nome de Yeshua, teu Filho amado, Pai amado, que nesta quarta-feira, Senhor, eu quero selar esta palavra sobre a nossa família.
O mês de agosto é o mês da família, Pai. E nós colocamos uma vez mais a nossa família no Teu altar. Usa-nos, Pai, como instrumentos Teus, como aqueles que estarão intercedendo pela família. Pai amado, não é tempo de murmurarmos. Não é tempo, Senhor, de indagarmos, ó Pai, para cair na murmuração. Mas ainda que as indagações, que sejamos como Abacuque, aqueles que buscam por respostas, aqueles que buscam, Senhor, os porquês, para nos colocarmos na brecha, Pai. Intercedemos, Pai, para que em nome de Yeshua, Senhor, nós e todo o Teu povo possa compreender a Tua vontade e, Senhor, buscá-la e passem a viver, Senhor, da fé também. Em nome de Yeshua, Pai, abençoe a todas as famílias. Sabemos que muitos, Senhor, têm enfrentado muitas situações. Sabemos, Pai amado, que a família tem perecido, sofrido. Sabemos, Pai amado, que no nosso país, o Brasil mesmo, Senhor, tantas situações, Pai amado, tentam destruir os lares, as famílias, apagar, Senhor, ó Pai amado, a família. Mas em nome de Yeshua, Senhor, que a nossa oração, a oração do Teu povo, aqueles que zelam pela família, Senhor, possam se levantar, interceder pela família por esta causa, e em nome do Senhor, Pai, em nome de Yeshua, ó Deus Todo-Poderoso, o inimigo da nossa alma, Senhor, que aqueles que se levantam contra o projeto do Senhor, a família, Pai, caiam por terra, e que a Tua vontade prevaleça acima de tudo. Senhor, eu te peço, abençoe a cada família aqui representada. Senhor, que possamos crescer na graça, no conhecimento, que possamos viver da fé, possamos profetizar, nos enchermos de esperança, de confiança, Senhor, abençoarmos a nossa casa, profetizarmos sobre ela, e em nome de Yeshua, Senhor, viver o sobrenatural que vem do Senhor sobre a nossa casa. Creia, Senhor, no milagre, e não só dentro da nossa casa, mas este milagre também, Senhor, alcançando a todas as famílias da nossa nação, Pai amado, e em todas as nações da terra, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Abençoe a todos. Nós oramos e nós te pedimos, Senhor. Diga comigo, por favor, diga: Senhor, Senhor, em nome de Yeshua, em nome de eu Yeshua, quero declarar eu quero a declarar minha família no altar de Deus. A minha família está no teu altar, e eu viverei pela fé em nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Amém. Glória